Ei, você faz hemodiálise e dorme mal? Se preocupa com a sua saúde? E se eu te contar que o exercício físico pode te ajudar? Vem com a gente que vamos te mostrar. Olá, me chamo Giovana Nóbrega. E eu sou Renata Rocha. Somos orientandas da professora Lislaine de Deus, aqui na Universidade Católica de Brasília. A doença renal crônica afeta milhões de pessoas no mundo, prejudicando a função dos rins e a qualidade de vida. O exercício físico é um aliado poderoso para quem vive com essa condição. Estudos comprovam que a atividade física melhora os resultados do tratamento e, por isso, é recomendada pelas principais organizações internacionais. O artigo acima apresentou diferentes estudos, somando mais de 35 mil pacientes e mostrou que diferentes exercícios melhoram a saúde de quem tem doença renal crônica. Treinos aeróbicos, como caminhada, aumentam o fôlego e reduzem inflamações. E a musculação combate a perda de músculos, comum nessas pessoas, e melhora a força. E o melhor, combinar os dois gera benefícios ainda maiores, inclusive reduzindo sintomas de depressão e ansiedade. Não podemos esquecer dos exercícios de isometria. Sabe aqueles que ficamos paradinhos em uma mesma posição? Tipo a prancha ou aquele agachamento que fazemos encostado na parede? Isso, eles mesmos. Eles também são importantes para quem tem doença renal crônica, porque ajudam a melhorar o acesso entre os vasos sanguíneos, fundamental para a hemodiálise. Em outro estudo, pacientes homens que fizeram musculação durante a hemodiálise dormiram melhor. Eles passaram mais tempo dormindo, acordaram menos à noite e se sentiram menos cansados. Isso aconteceu graças à melhora dos níveis de inflamação. Os pacientes em hemodiálise, eles têm uma tendência a terem problemas de sono, o que piora os níveis inflamatórios. Então podemos dizer que a musculação melhora a qualidade do sono desses pacientes com doença renal crônica do sexo masculino e ainda melhora a qualidade de vida dessas pessoas? Podemos sim, mas conforme esse estudo, esses homens precisam fazer exercício físico, musculação, pelo menos por 12 semanas, 3 vezes na semana e 50 minutos por cada treino. Corre lá, que está tudo explicadinho no artigo. Vocês estão vendo como a prática de exercícios físicos pode ajudar em muitas coisas para as pessoas com doenças renais crônicas? Elas melhoram a qualidade de vida, a capacidade respiratória, o desempenho das atividades diárias, a saúde psicológica, os relacionamentos interpessoais e, inclusive, o sono. Está esperando o que para se movimentar? Um pouco de exercício pode transformar seu sono e cuidar dos seus rins. Comece devagar e com segurança. E nunca se esqueça, o profissional de educação física é a pessoa indicada para acompanhar os seus treinos. Fale com ele. Hoje, então, a gente vai aproveitar, e nós vamos conversar um pouquinho aqui com o Dr. Hugo. O Dr. Hugo é um dos autores, dos 2 artigos que nós falamos anteriormente no vídeo. Dr. Hugo, boa tarde. Boa tarde. Professor, a gente queria, ter um bate-papo, uma conversa aqui para a gente entender e poder esclarecer alguns pontos em relação aos 2 artigos, Então, podia contar para a gente como os achados daquele artigo, aquele que faz a revisão de meta-análises, sabe, sobre os impactos dos diferentes tipos de treinos em pessoas com doença renal crônica, como eles podem ser utilizados na prática clínica para personalizar programas de exercícios físicos para essas pessoas em diferentes estágios dessa doença renal, Especialmente fora dos ambientes hospitalares. Conseguia falar para a gente um pouquinho sobre isso? Claro, claro. Bom, esse artigo em específico, ele fez uma sumarização geral, de diferentes modelos de exercício. A gente pesquisou tudo que podia ter na literatura acerca de diferentes modelos de exercício na doença renal crônica. E a gente viu que cada modelo de exercício impacta diferentemente ali um desfecho específico da doença renal. Então, o treinamento de força melhora mais a capacidade funcional, o treinamento isométrico parece melhorar a maturação da fístula. Então, o que foi algo disruptivo nesse artigo foi que a gente sumarizou o que tem na literatura, trazendo na prática qual modelo influencia mais um desfecho específico da doença renal crônica. Então, com isso, a gente pôde trazer ações imediatas com modelos de exercício e como eles impactam essa população.
Perfeito. E agora, a gente pensando assim um pouquinho em pesquisa, né? A gente saiu um pouquinho dessa prática clínica e a gente indo um pouquinho para a pesquisa, né? Uhum. Quais modalidades de exercícios físicos poderiam ser identificados, né, ali como promissoras, mas que ainda estão subexploradas, né? E que Uhum. poderiam ser, né, prioridade para futuros ensaios clínicos randomizados ou outro tipos de pesquisa? Uhum. Bom, muito boa a sua pergunta, e acredito que, como a gente tem muita coisa ainda para ser consolidada no contexto dessa população, que é a doença renal crônica, acredito que um modelo talvez não seria o principal, mas o conjunto de modelos. Como a gente viu que cada modelo impacta um desfecho específico de forma diferente, talvez ver a conexão entre eles. Então, se eu fosse desenhar um ensaio clínico agora, eu misturaria o treinamento aeróbio com treinamento resistido, com treinamento respiratório, com treinamento isométrico, para ver se eu consigo ter um efeito do treinamento em diferentes facetas dos desfechos da doença. Então, é claro que diferentes modelos de treinamento de força, diferentes modelos de treinamento aeróbio podem ser interessantes de investigação, mas eu procuraria um modelo que consiga abrigar todas as facetas da doença renal crônica. Todas é muito difícil, mas pelo menos a grande parte delas. Certo. E se a gente indo agora um pouquinho para o outro artigo, né? O outro artigo que a gente Uhum. apresentou no vídeo, que ele fala sobre um estudo clínico, né, de treinamento Uhum. resistido em homens, né, que estavam em hemodiálise, né? Uhum. Vocês são diversos autores, enfim, eu não sei se houve esse tipo de diálogo, mas os autores consideram que a melhora do sono, né, observada, ela pode em longo prazo estar influenciando marcadores de sobrevida, progressão dessa doença crônica, e há planos para acompanhamento longitudinal dessas pessoas? Uhum. Definitivamente sim, definitivamente sim. Embora o desfecho principal foi, né, ali a melhora da qualidade do sono, a gente avaliou marcadores inflamatórios, marcadores endoteliais, como óxido nítrico, ádima, citocinas pró e anti-inflamatórias, e a melhora na qualidade do sono foi associada à melhora desse perfil inflamatório e endotelial. Então, se eu tenho essa melhora nessa população, eu tenho logo uma prospecção a uma qualidade e expectativa de vida maior para eles também. Então, com certeza, a melhora na qualidade do sono ela vai estar relacionada com um melhor prognóstico geral nessa população. Ademais, a gente tem a prospecção, sim, de que a gente precisa analisar por mais tempo. Então, fazer um acompanhamento maior para analisar também. Nem tudo é perfeito, né? Terão efeitos adversos, terão adversidades, terão problemas no que tange a aderência e adesão dessa população a programas de exercício, e para isso a gente precisa examinar em prazos maiores, definitivamente, o que é uma limitação hoje em dia nos estudos atuais, né? O tempo de acompanhamento. Interessante, né? Essa dificuldade até de adesão, né? E aí, Sim. assim, eu até aproveito a oportunidade para estar perguntando nessa questão da adesão, né? Quais foram os maiores desafios enfrentados na aplicação né, dessa pesquisa, na questão dos treinos e na coleta dos resultados? Tiveram grandes desafios? Quais foram os maiores obstáculos enfrentados por vocês? Com certeza, assim, sem dúvida, é a adesão e aderência. Por mais que a gente mostre para o paciente que, poxa, isso vai te fazer bem, isso vai te ajudar nesses parâmetros aqui, o paciente nem sempre quer entrar no programa de exercício. Então, uma das coisas para a gente melhorar esse aspecto é convencer primeiro a equipe multidisciplinar. Se a gente tem o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o profissional de educação física, o nutricionista, o psicólogo, dando esse empurrão, vamos treinar, vamos manter no programa de exercício, vamos continuar fazendo, aí a gente aumenta a chance do paciente ter uma adesão maior. Então, a gente precisa convencer o paciente e a equipe. Então, isso é desafiador. Portanto, o maior obstáculo nesse sentido é ter uma boa aquisição nesses dois sentidos, né? Tanto na equipe multidisciplinar quanto no próprio paciente.
Acho que essa resposta já responde até a minha pergunta seguinte, que seria sobre os principais fatores, né, que favoreceram ou que dificultaram essa adesão, né? Então, entendo que está nos trazendo, inclusive, essa participação, envolvimento da equipe multiprofissional, né? E Uhum. teríamos mais algum fator que foi observado, né, que favoreceu ou dificultou a adesão? Olha, acredito que seja o que eu já havia dito mesmo, a questão da equipe, a própria condição da doença. Se a gente for estudar a fisiopatologia de pacientes com alguma doença renal, a gente vai ver que até para estar em repouso, a Giovana entrou aí. Oi, Giovana, tudo bem? Oi, Giovana. A gente já começou aqui o nosso bate-papo, a Nós já gente já está começamos, mas está tudo conversando. certo. Estávamos conversando sobre os fatores que favoreceram e dificultaram a adesão do treinamento, né, durante a pesquisa clínica que foi feita em treinamento resistido com homens, Giovana. Tá? E Sim. aí o professor estava trazendo aqui a questão tanto da fisiopatologia dessa condição, né, como das equipes multiprofissionais que precisam estar também envolvidas, né, nesse tratamento, correto? Certo. Exatamente. Exatamente. E aí, eu estava falando que a gente precisa é, ter um conhecimento muito bem sobre a fisiopatologia da doença, o que o paciente sente, porque a gente não está no corpo do paciente, né? Então, às vezes a gente acha, poxa, só ele treinar. Mas às vezes ele treinar é muito difícil porque ele já está em uma condição de acidose metabólica, ele já está numa condição de uma fadiga muscular muito grande, uma fadiga mental muito grande, então tem um aspecto psicossocial que é algo relevante a se considerar. E aí, além disso, além da gente entender a individualidade de cada uma dessas pessoas, a gente precisa também convencer essas pessoas que o exercício vai ajudá-las e convencer a equipe multidisciplinar de que isso vai ser bom para todo mundo, né? Então, de fato, é um dos maiores desafios. Lá na pesquisa, a gente viu que foi aplicado em homens, né? A gente poderia extrapolar, né, esse resultado para mulheres também, ou seria precoce a gente poder estar falando sobre essa extrapolação de resultados? Então, nós já fizemos outras pesquisas com mulheres também, né, com ambos os sexos, e o resultado foi muito parecido, né? Então, parece que a gente tentou investigar diferenças entre sexo masculino e feminino e a gente viu que não era tão diferente assim a resposta. Usualmente, as mulheres tendem a apresentar um prognóstico melhor do que os homens, elas parecem se cuidar mais, ter uma aderência maior ao programa de exercício, mas em questão do sexo em si, não tem grandes diferenças, não até agora, né? Então, pode ser que haja em alguma outra variável. Só um segundo, só deixa eu. Peraí, que deu uma falhada aqui. Estão me ouvindo bem? Perfeitamente. Show. Então, eu diria que dá para a gente extrapolar, sim, mas com cautela, né? Então, pode ser que algumas variáveis respondam diferente, mas não há grandes diferenças nas que nós avaliamos. E já existem estudos, então, com esse público também, inclusive, né? Já, já. Para a gente finalizar, né? Acho que a gente a gente conseguiu trazer um pouquinho, né, de como é que foi, de algumas dúvidas que surgiram para a gente. E aí, assim, queria perguntar para ti, professor Hugo, algum recado que para deixar nesse momento para os estudantes e os profissionais de educação física? Olha, eu diria para pensar um pouquinho fora da caixinha, para a gente ver como a gente poderia estar inserido no contexto mais clínico, no contexto mais hospitalar, por assim dizer. Uma vez que a gente pode apresentar, a gente tem muito a oferecer com exercício e que muitas vezes a gente deixa de oferecer por um receio, um sentimento de síndrome do impostor, que eu não sou capaz de fazer. Mas estudem para serem profissionais melhores cada vez mais
e pensem em ideias, protocolos de exercício para melhorar as pessoas, né? Não só melhorar uma condição específica, mas melhorar a vida de uma forma multifacetada, eu diria isso. Professor Hugo, a gente agradece imensamente a oportunidade, né, o conhecimento trazido aqui, né, e a gente espera estar contando com a sua disposição, o seu conhecimento em outros momentos, né, e só deixar o nosso agradecimento nesse momento. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço, contem comigo aí. Obrigada, Nada, professor. de nada. Nos encontramos no próximo vídeo. Tchau, pessoal. Até a próxima.